Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hein? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, mais uma semana de aula de Química. A gente tem essa aula para tratar de radioatividade, a gente começou radioatividade a semana passada e a gente deu uma olhada no histórico, né? Eu vou dar uma passada rapidinha, uma passada rápida aqui nos slides da aula passada e aí a gente já vai conversando sobre revisar um pouco o que a gente viu, né, para poder continuar no assunto, beleza? Então, bem, a gente começou com o histórico, o primeiro, o histórico de todos, né, do Henri Becquerel. A gente conversou um pouco sobre a história da família Curie, né, da Marie, do Pierre, que é uma história bem importante, né, dos últimos 100, 130 anos aí de história da ciência. A descoberta do polônio e do rádio, né, bem importantes, porque são dois elementos químicos radioativos importantíssimos hoje em dia para a fissão nuclear, para fazer, infelizmente, bombas atômicas ou energia nuclear, né, conseguir captar energia nuclear. Um pouco da história da Marie Curie, da questão dela ser uma mulher na ciência, né, um tabu para a época, a filha dela, a neta dela. A gente conversou um pouco sobre esse histórico bizarro. eu sempre acho isso muito bizarro. O histórico bizarro da radioatividade, como isso acabou virando uma estratégia de marketing, né, para as empresas. Bizarro mesmo, muito bizarro. Que as empresas acabaram, lá dos Estados Unidos, acabaram utilizando a radioatividade para vender, né, produtos bizarros com radioatividade inclusa. Calma aí que eu dei uma cutucada aqui no cabo e ele pronto. E aí, a história trágica, né, do Evan Byers. Conversamos um pouco daí para finalizar sobre esses efeitos biológicos, né, que a radioatividade pode acabar acarretando, que são efeitos desde os efeitos mais imediatos, né, queimar a pele, descascar a pele, alterações no sistema sanguíneo, a questão da esterilidade, né, até o aparecimento de catarata, câncer, que são doenças aí mais de longo prazo, né. E aí os defeitos genéticos, que são os efeitos hereditários, né, que passam aí para as próximas gerações e não só no indivíduo que acaba recebendo essa radiação, né? E aí paramos aqui na aula passada, né? Fizemos essa trajetória de início da radioatividade. Agora a gente vai entrar na parte mais científica da coisa e não tão histórica e não tão de contexto. A gente vai começar a conversar sobre o que é radioatividade do ponto de vista químico. Eu vou mover a câmera para cá para eu ficar olhando mais para vocês, enquanto eu olho também para troca de slides, né? Que eu estou mexendo aqui e operando os slides. Calma lá, tomara que não desconecte. Sim? Tá, melhor. Então, aqui assim. Beleza, continuando. O conceito de radioatividade, ele vem do quê? O que é a radioatividade? Por que ela existe? Né? São todos os átomos que são radioativos? É só uma parte? Por que os átomos radioativos são radioativos? Bom, aqui tem uma ilustraçãozinha que tenta, sei lá, explicar isso de alguma forma, né? Você tem aqui, volta, o núcleo do átomo, lembre-se, o núcleo do átomo ele é aquela região 10 mil vezes menor que o próprio átomo, que está lá no centro do átomo, e que nela tem prótons e elétrons, né? E nessa figurinha ele tá tão invisível que precisou dar um zoom. Repare que aqui, vou pegar com o mouse aqui. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Repare que nesse pontinho aqui tá o núcleo, né? E aí foi dado um zoom aqui para você conseguir ver prótons e nêutrons, né? Os elétrons estão em volta, no que a gente chama de nuvem eletrônica, ou eletrosfera. E aí, por que a radioatividade existe, né? Pensando que existe o núcleo, existe a eletrosfera aqui em volta. Será que a radioatividade ela é um fenômeno que tem a ver com situações dentro do núcleo ou será que ela tem a ver com situações na eletrosfera? Né? Qual dessas duas partes é aquela cuja radioatividade tem sua origem ou na qual a radioatividade tem sua origem? Bom, a radioatividade ela tem sua origem dentro do núcleo, tanto que a gente pode chamar fenômenos radioativos de fenômenos nucleares. Por quê? Porque eles têm a ver com a estrutura do núcleo, tá?
Então, aqui tem uma imagem que ilustra bastante o que acontece na radioatividade, que é a seguinte situação. Você tem um núcleo, e aí lembrando que o núcleo ele tem prótons e nêutrons. Esse núcleo tem uma certa quantidade de prótons, ele tem uma certa quantidade de nêutrons, e aí, às vezes, para certos átomos, a quantidade de prótons e de nêutrons que ele tem não dá boa. É uma quantidade que não consegue uma estabilidade. Aquela quantidade de matéria dentro do núcleo não dá certo. Tem prótons de mais, tem prótons de menos, às vezes tem nêutrons de mais, tem nêutrons de menos. Esse número não bate. Quando isso não bate, quando não rola estabilidade dentro do núcleo, o que acontece? Esse núcleo, para tentar se estabilizar, porque a natureza sempre parte desse objetivo de tentar a menor energia possível. Sistemas com menos energia possível, sistemas com menor nível de treta, bem entre aspas aqui, óbvio, né? Então seriam sistemas mais naturais, aqueles de menor energia. Então, no caso da radioatividade, os sistemas tendem a não querer ter essa instabilidade dentro do núcleo que alguns átomos têm. O que eles fazem para não ficar instáveis, para não ter essa questão de instabilidade dessa quantidade de prótons e nêutrons dentro do núcleo? Certos átomos com uma quantidade não ideal de prótons e de nêutrons dentro do núcleo acabam naturalmente expelindo coisas de dentro do núcleo. Aqui nessa ilustraçãozinha, olha, tem aqui, parece um cérebro, né? Mas não é. Isso aqui é uma ilustração de uma quantidade de prótons e uma quantidade de nêutrons. Veja só na figura aqui. Essa partícula roxa aqui, eu posso dizer que são, sei lá, nêutrons, e essas outras partículas aqui cinza, em cor cinza, são tipo os prótons. Então você tem uma certa quantidade de prótons e uma certa quantidade de nêutrons nesse núcleo que está desenhado. Aí, essa quantidade de prótons e nêutrons não estabiliza o átomo e ele precisa jogar fora, mandar expelir uma quantidade de partículas para se estabilizar, partículas ou energia. E essas são as duas opções que a gente tem. Ou os átomos, aqui veja para baixo, jogam partículas para fora, e essas partículas a gente vai aprender quais são as partículas, né, principais. E aí ele pode jogar somente energia para fora também, como aqui a gente tem essa ondazinha de energia jogando para cima na ilustração. Então, qual que é o resumo da ópera para a radioatividade? A radioatividade é o fenômeno em que existem átomos cujo núcleo não tem uma quantidade ideal de prótons e de nêutrons. Isso faz com que esse núcleo não seja estável. Não sendo estável, ele vai querer ser estável. E como é que ele atinge essa estabilidade? Jogando para fora duas coisas. Ou matéria, partículas, jogando pedaços do núcleo para fora, atirando pedaços para fora do núcleo em alta velocidade, ou jogando energia, tipo luz, energia eletromagnética, tipo raios gama e tal. Luz não vai sair, mas raios gama, que é uma espécie de onda eletromagnética, uma onda eletromagnética, assim como a luz, também pode sair de um núcleo desses que está instável, assim como pode sair um pedaço do próprio núcleo. Então a gente tem duas opções, né, para estabilizar o núcleo do átomo. Ou o átomo joga para fora um pedaço de matéria, né, pode ser um pedacinho de matéria que a gente vai estudar quais são as opções, ou ele joga para fora energia eletromagnética, um dos dois. E essas duas opções, elas compõem o que são as radiações nucleares. As radiações nucleares são o quê? São essas tentativas de um... Peraí, caiu o meu microfone aqui. Deixa eu pendurar lá. Essas radiações nucleares são a tentativa do átomo de se estabilizar jogando ou matéria ou energia para fora do núcleo, ok? Então vamos dar uma olhadinha melhor nessa situação. Aqui a gente tem um gráfico, veja só, eu vou explicar para vocês já como é que ele funciona. É um gráfico de proporção de prótons e nêutrons dentro dos átomos, porque lembra que existem isótopos? Existe, por exemplo, para o hidrogênio, existe o isótopo de hidrogênio de massa 1, o isótopo de hidrogênio de massa 2, o isótopo de hidrogênio de massa 3, o carbono, existe o isótopo 12, 13, o isótopo 14, do urânio, urânio 235, urânio 238, existe o cloro 35, cloro 37, nitrogênio 14, nitrogênio 15, enfim, existem vários isótopos para cada elemento químico. E às vezes a quantidade de prótons e nêutrons dentro de um certo isótopo não dá certo, não dá boa, não fica estável, e ele acaba sendo um isótopo radioativo. Eles acabam virando, né, um isótopo radioativo, sendo por natureza radioativo. Esse isótopo radioativo, só para você ficar ligado, ele recebe um nome especial. Ele pode ser chamado de radioisótopo. O que isso quer dizer? É um isótopo de um elemento químico que é radioativo. A gente chama de radioisótopo, certo? Então, esse gráfico, para você interpretar, ele é o seguinte. Você tem aqui embaixo, perceba, número atômico. Deixa eu pegar com o mouse aqui. Aqui.
Você tem embaixo o número atômico, olha, do 1 até o 16, então é um gráfico cujo eixo X é de número atômico, e você tem no eixo Y o número de nêutrons, beleza? Então vamos dar uma estudada melhor nesse gráfico para eu mostrar para vocês. Veja, primeiro percebam aqui que tem uma diferença de cores, né? Quando você tem esse acinzentado com uma certa textura, você tem átomos que são radioativos nesse gráfico. Quando você tem um átomo que é estável, que não é radioativo, que ele tem uma quantidade ok de prótons e nêutrons, ele vai aparecer nesse gráfico com a cor preta, certo? Então, se ele tiver preto no gráfico, esse quadradinho preto, ele é estável. Se ele for radioativo, é porque ele está pintado dessa forma cinza ali, beleza? Com a texturinha. Bom, cadê? Aqui. Vou dar um zoom, né? Agora vamos dar uma olhada. Eu vou pegar como exemplo um átomo bem comum, que é o átomo do elemento químico carbono. O carbono tem 6 prótons, então aqui, ó. 6 prótons. Percebam ali, eu circulei 6 prótons. Todos esses quadradinhos na linha vertical que sai do 6, todos para cima dele, são átomos de carbono, possíveis átomos de carbono. Aí imagine só, vou pegar com o mouse para te mostrar aqui. Ó, se você tivesse essa caixinha que eu estou ilustrando aqui, essa caixinha seria um átomo de carbono, né, porque tem 6 de número atômico, e teria nenhum nêutron. Não existe esse carbono com nenhum nêutron. Vamos ver aqui em cima. Carbono, número atômico 6, com um nêutron só. Não existe também. Aqui, ó, mais para cima um pouco. Esse carbono com 2 nêutrons, olha esse quadradinho, ele não está pintado. Não existe esse cara, carbono com 2 nêutrons. Agora, carbono com 3 nêutrons existe. Carbono com 3 nêutrons, tá vendo esse quadradinho pintado aqui? Ó? Ele existe. Ele existe e ele é, olha lá em cima, radioativo. Então, o átomo de carbono, que tem 6 prótons, né? E que tenha também, além de 6 prótons, 3 nêutrons dentro do núcleo, ele é radioativo. Aqui. Ele é radioativo. 3 nêutrons dentro do núcleo para o carbono é radioativo. E 4 nêutrons aqui. 4 nêutrons dentro do núcleo para o carbono, radioativo também. E 5 nêutrons dentro do núcleo para o carbono, radioativo também. E 6 nêutrons, aqui ó, 6 nêutrons para um átomo de carbono que tem 6 prótons. Ó. 6 e 6. Dá boa? Consegue um quadradinho pintado de preto? Consegue ser um carbono estável, que não seja radioativo? Sim. Então um carbono que tenha 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, quanto de massa que dá isso? Lembre que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Quanto que dá de massa? 12. Um carbono com massa 12, ele não é radioativo. Veja. Cadê? Aqui. 6 prótons, 6 nêutrons. Aquele quadradinho que está com aquela argola amarela ali, ó, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, perceba, e ele não é radioativo. Ele está pintado de preto nesse gráfico, então ele é estável. Carbono com massa 12 é estável. Agora, se eu tivesse um carbono com 8 nêutrons, perceba, esse carbono aqui, ó, com 8 nêutrons. 6 prótons, 8 nêutrons. 6 mais 8 dá quanto? 14. Um carbono com 14 de massa, carbono 14, ele é radioativo ou ele é estável? Perceba, pela leitura do gráfico, veja que aquela caixinha aqui, ó, essa caixinha aqui, ela é uma caixinha pintada, né, que tem uma textura, ela tem ali pintada de cinza, né, diferente do estável, ela é radioativa. Então, o carbono com massa 12, voltando aqui, ó, um carbono com massa 12, estável. Um carbono com massa 14, não estável. Então, assim, para o mesmo elemento químico, tem isótopos que são ok, né, que não são radioativos, e tem isótopos que são radioativos. Então, esses isótopos radioativos dos elementos químicos são chamados radioisótopos. Beleza? Aqui, nessa questão dos isótopos mais discutida de uma maneira mais aberta, sim, a gente tem o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio ele tem 3 tipos de átomo. Né? O elemento químico hidrogênio existe sobre 3 formas. A primeira forma é esse átomo chamado prótio, que é o primeiro aqui. Esse átomo chamado prótio, esse aqui, ele é o hidrogênio mais comum que a gente encontra por aí. Ele tem um próton, e ele não tem nêutrons. Ele tem um próton e não tem nêutrons. Esse é o hidrogênio mais comum que a gente encontra por aí. É chamado de prótio, apelidado de prótio. Agora, existe o hidrogênio de massa 2. Esse hidrogênio de massa 2 é chamado, apelidado de deutério. Aqui, apelidado de deutério. Apelidado de deutério. Ele tem um próton e um núcleo. Um próton e um nêutron. Perceba, 1 mais 1, ele acaba tendo massa 2. E esse trítio aqui é o hidrogênio de massa 3. Eu vou colocar aqui embaixo ó, as quantidades. Veja. A gente tem hidrogênios de um próton e nenhum nêutron, hidrogênio de um próton e um nêutron, hidrogênio de um próton e 2 nêutrons. Algum desses, por acaso, é estável? Algum desses, por acaso, é radioativo?
de duas uma. Ou ele é radioativo ou ele é estável. Quais desses são estáveis? Quais desses são radioativos? Esse aqui, o trítio, é o único hidrogênio radioativo que existe. É tão difícil, mas tão difícil de você encontrar ele, que ele é cerca de 0,000 alguma coisa por cento dos hidrogênios que existem no universo. Então é muito difícil você encontrar um trítio por aí, mas ele é radioativo. Então o hidrogênio prótio é 99,9% dos hidrogênios que a gente encontra na natureza. E o deutério, que é esse do meio? O deutério ele tem alguma coisa especial? Tem. Por quê? O deutério ele tem massa 2, perceba, 1 mais 1, né? Um próton mais neutro tem massa 2, e ele é usado no negócio chamado água pesada. Tá. Só uma situação antes, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu ia falar de água pesada, já falo. Esse símbolo que está aparecendo aqui, vocês devem ter visto já na vida, já apareceu nos próprios slides, né, da aula passada, mas eu não comentei sobre esse símbolo ainda, vou comentar agora. O que é esse símbolo? Esse símbolo é chamado trifólio. Trifólio. Por que trifólio? Ele representa meio que um trevo de 3 folhas. Esse trevo de 3 folhas, ele é o símbolo da radioatividade, né? Tem aqui uma bolinha no meio, com 3 fitinhas ao redor, né? 3, sei lá, eu não sei o que são, parece, sei lá, um aviso de som, alguma coisa assim, alguma coisa saindo dessa bolinha, né? E ele, a origem dele, por que ele é utilizado para radioatividade, ninguém sabe direito. Tem pessoas que estudam isso há anos e anos e anos, tentando desvendar a história do porquê que começaram a utilizar isso e quando começaram a utilizar isso, lá na década de 40. Por que utilizaram esse símbolo, não se sabe. Mas ele é chamado de trifólio e é o que a gente tem para qualquer substância que seja radioativa. Se tiver lá uma caixa com uma substância radioativa, o aviso de radioatividade, de perigo, vem do trifólio, que é esse símbolo aqui. Então eu estou usando ele para sinalizar ali o trítio, que é o hidrogênio de massa 3, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no seguinte que eu ia conversar, né? Aquela hora eu vou conversar agora. Aqui a gente tem um potinho com um negócio chamado água pesada, ou água deuterada. Esse nome já te dá uma dica do que é a água deuterada. É água feita de... É tipo H2O, né? É tipo H2O. Só que é um H2O feito com esse H de deutério, não de hidrogênio normal, né? Que é o prótio. Ele é feito de deutério. Então é uma água que não tem massa 18, como é a água comum, né? A água comum ela tem massa 18. A água de deutério, a água pesada, a água deuterada, ela tem massa 20. Ela é um pouco mais pesada que a água normal. E ela é utilizada para quê? Ela é utilizada lá nos reatores nucleares, de usinas nucleares, para absorver um pouco da energia do urânio que é utilizado lá nos reatores, né? Lá nas barras de reação nuclear, nas usinas nucleares. A água deuterada ela é utilizada para isso. Ela não é radioativa, mas ela consegue absorver um pouco da energia do urânio para que uma usina nuclear, por exemplo, não exploda, que você consiga ter lá o funcionamento para geração de energia. A gente vai conversar sobre usinas nucleares ainda nesse conteúdo, tá? Mais pro finalzinho, daqui 2 aulas. A gente finaliza daqui 2 semanas a radioatividade. Nessa semana a gente vai ver, vou te dar um spoiler já, a gente vai ver os tipos principais de radiação, quais são os 3 tipos de radiação que existem. Daqui a pouco a gente já entra nesse slide. Aí na semana que vem a gente vê aplicações da radioatividade, como datação geológica, tempo de meia-vida, e na outra semana a gente finaliza lá com bomba atômica e energia nuclear, beleza? Então é mais ou menos esse o nosso plano. E aí a gente vai adaptando conforme a gente tem de tempo, né? Porque a gente está tendo meia hora e não os 40 e tantos minutos de aula, né? Então, beleza, falando sobre água pesada, água deuterada, que é uma água feita com hidrogênio deutério, em vez de hidrogênio comum, que é o prótio, né, que é aquele primeiro ali. Beleza? Aqui a gente tem o caso dos carbonos, olha. Carbonos tem carbono com 6 nêutrons, carbono com 7 nêutrons, carbono com 8 nêutrons, e as massas são, respectivamente, 12, 13 e 14. Então a gente tem o carbono 12, carbono 13, carbono 14. Quais são os mais comuns? Os mais comuns são os carbonos 12 e 14. O carbono 12, ele é tipo, praticamente todo o carbono que existe no universo é carbono 12, que é o mais estável. Não é radioativo, nada a ver. O carbono 13 também não é radioativo, mas não é muito fácil de encontrá-lo por aí. O carbono 14, ele é radioativo, a gente tem dentro do corpo, qualquer ser vivo tem dentro do corpo, seja ele vegetal ou animal, e ele é utilizado, ele é radioativo, o carbono 14 é radioativo, e ele é utilizado pela sua radioatividade para fazer um negócio chamado datação geológica de fósseis, que a gente vai conversar daqui 2 aulas, ou uma ou 2 aulas. Vai ficar no limiar da próxima com a outra aula, beleza? Então,
O carbono 14 é um negócio que a gente vai voltar a falar dele em algum momento, então guardem isso, que o carbono 14 é um negócio interessante de ser conversado. Voltaremos nesse assunto em breve. Bom, aqui a gente tem o urânio, né? O urânio é um dos caras principais aí da história da radioatividade. Ele foi utilizado na bomba atômica lá de Hiroshima, de Nagasaki, né? Foi utilizado naquelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Ele é utilizado em usinas nucleares, ele sofre o processo de enriquecimento, que a gente vai conversar ainda sobre o que é. E aí, todos os isótopos do urânio são radioativos, não tem nenhum que não seja radioativo. Só que o único que é utilizado em bombas atômicas, utilizado na usina nuclear, porque ele consegue fazer um negócio chamado fissão nuclear, é o urânio 235, urânio de massa 235, aquele que tem 143 nêutrons. Aquele de 146 nêutrons não são os únicos dois que existem, tem vários isótopos do urânio, mas aquele que é utilizado, né, mais para fazer tanto bomba atômica quanto usina nuclear é o urânio 235, beleza? Ele consegue fazer um processo chamado fissão nuclear, que é o que é utilizado nos dois casos, né? Tanto na usina quanto na bomba atômica, é a fissão nuclear. Bem, tá aqui bomba atômica, usinas nucleares. E agora vamos conversar sobre o assunto principal da aula, que são os 3 tipos de radiação que saem de átomos radioativos. Eu desisto de ficar pendurando isso aqui na minha barba. Bom, vou deixar ele aqui, assim. Espero que vocês consigam ouvir o que eu estou falando. Espero que vocês consigam. Estão ouvindo? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas espero que sim. Ok? Bem, os 3 tipos de radiação nuclear que existem, que saem desses núcleos, né, que estão instáveis, são quais? Radiação do tipo alfa. Ali está escrito em inglês, tá? Eu já escrevo em português nos próximos slides. Radiação do tipo alfa, radiação do tipo beta e radiação do tipo gama, certo? Esses 3 tipos de radiação. Radiação beta, alfa, beta e gama, né? Que são as letrinhas do alfabeto grego. Tá aqui só uma ilustração. A radiação alfa, ela é barrada na pele. Eu falei que ia desistir? Não, tá aqui ainda no meu microfone, pendurando de novo. A radiação alfa, ela é barrada na pele, então ela fica na pele. E não que ela fica na pele, ela vai ser absorvida a energia dela, vai acabar dando o estrago que ela vai fazer, e ela não entra nos tecidos, não entra nos ossos, não entra em contato com os órgãos. Tá? Outros tipos de radiação fazem isso, mas a radiação do tipo alfa não. Ela é barrada, ela não tem um alto poder de penetração, ela é barrada na pele dos seres humanos. Então a radiação beta ela já consegue entrar na pele e até os tecidos. Né? E aí ela tem um poder de penetração um pouco maior que a partícula alfa. Não quer dizer que ela seja mais ou menos perigosa que a partícula alfa, mas ela consegue ter um poder maior de penetração. E aí a radiação gama é aquela ali que consegue entrar até nos órgãos, então ela vai passar reto por você e vai atingir outra pessoa que estiver atrás de você, porque ela tem um alto poder de penetração, de penetrar objetos, né? Veja, aqui a gente tem mais uma ilustraçãozinha disso, né? Dos tipos de radiação. Aqui está em português, a partícula alfa, partícula beta, partícula gama. São os 3 tipos. E os símbolos, né? O símbolo alfa, do grego, o símbolo beta, do grego, e o símbolo gama, do grego, ok? Perceba que há uma diferença entre elas, né? Que a partícula alfa ela é bem grandona, tá vendo ali? A partícula beta ela é menorzinha e a radiação gama, ela não é uma bolinha, ela não é feita de matéria. Ela é só uma onda eletromagnética, tipo uma luz que sai, tipo um raio-x que sai de dentro do núcleo, a radiação gama, tá? Não é uma partícula. Alfa e beta são partículas, são pedaços de matéria que desgrudam do núcleo. Agora, radiação gama é só energia eletromagnética, certo? Bem, vamos falar sobre a primeira delas, a partícula alfa. Aqui tem uma ilustraçãozinha, veja só que bonitinho. A partícula alfa, que tem 2 de número atômico e 4 de massa, percebam isso lá em cima, tá vendo ali no símbolo dela? Alfa, aqui, alfa, 2 e 4. 2 de quê? 2 prótons dentro dela e 4 de massa. É tipo o que a gente tinha visto já para elementos, né? Carbono 6, 12 e tal. É a mesma forma de simbologia. A gente tem aqui 2 de número atômico e a gente tem 4 de massa. Tá? Então, o que quer dizer 4 de massa? 4 de massa quer dizer 2 prótons que tem mais uma certa quantidade de nêutrons para dar 4. Quantos nêutrons tem dentro da partícula alfa, então? 2 mais 2, 4. Então são 2 prótons e 2 nêutrons dentro da partícula alfa, beleza? A partícula alfa ela tem 2 prótons e 2 nêutrons dentro dela. A carga dela é mais 2, ela é uma partícula positiva. Como é que eu sei disso?
Porque, veja, se ela tem dois prótons e ela não tem elétrons, que são as cargas negativas, e os prótons são as cargas positivas, se ela tem dois prótons, quer dizer que ela vai ter duas cargas positivas dentro. O nêutron não tem carga, né, para balancear com essa carga positiva, então acaba que a partícula alfa, ela é uma partícula de carga positiva, ela tem carga mais 2, tá? E aí uma informação interessante, a partícula alfa, ela tem o mesmo tamanho e constituição do núcleo do átomo do elemento hélio. O elemento hélio, ele tem naturalmente, né, o elemento hélio do mais comum, tem 2 prótons e 4 de massa, e a partícula alfa tem 2 prótons e 4 de massa, então é a mesma coisa, né? Só a diferença da partícula alfa, que sai lá dos átomos radioativos, né, esse tipo de radiação chamado partícula alfa, a diferença dela para o átomo de hélio é que o átomo de hélio tem a eletrosfera em volta ainda, né? Tem os elétrons em volta do núcleo. Aqui não, é só a parte do núcleo do hélio mesmo. A partícula alfa, ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio, certo? Aqui uma outra informação. Quando o elemento químico ele perde uma partícula alfa, tipo, ele joga para fora dele, do núcleo dele, uma partícula alfa para se estabilizar, ele acaba ficando com menos massa e menos número atômico que ele tinha. Por quê? Porque ele vai perder 2 prótons e 2 nêutrons quando isso acontece, certo? Então, perceba na ilustraçãozinha, nessa animação, ó. Você tem aqui o rádio, tá vendo? Aqui o rádio 88226, certo? Rádio 88226. Ele vai mandar uma partícula alfa embora, ou seja, perde 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui, ó. Perdeu 2 prótons. 88. Vou esperar aqui de novo. Ele tinha 88 prótons. Muito rápido isso aqui, velho. Ele tinha 88 prótons. Ó, vou fazer assim. Aqui, peraí. Vou esperar assim. Aí, legal, parou. Olha, ele tem aqui, tinha inicialmente, né, o rádio, tinha 88 de número atômico e 226 de massa. Ele perdeu uma partícula alfa, né, que é tipo o átomo de hélio, tipo o núcleo do átomo de hélio. Tem 2 prótons e 4 de massa. Com quanto ele ficou de massa e com quantos prótons ele ficou? Essa pergunta. Como é que você faz essa subtração? Veja, ele tinha 88, tá vendo? Aqui, ó, ele tinha 88 prótons. Ele perdeu 2, porque ele perdeu uma partícula alfa, jogou fora uma partícula alfa. Ele ficou com quantos? 86. Tá vendo aqui? 86. Faz sentido? 88, perdeu 2, ficou com 86? Sim, né? Agora a massa que ele tinha, 226, ele perdeu, jogou fora uma partícula alfa, né? Jogou radiação nuclear para fora, perdeu essa partícula alfa, jogou, tipo um canhão, assim, sai uma radiação nuclear de dentro do núcleo e aí ele fica mais estável depois disso. Ele jogou fora uma partícula alfa com 4 de massa, ele tinha 226 de massa, perdeu 4 de massa por causa da partícula alfa que saiu dele. Quanto de massa? Subtraia, né? Ele tinha 226, perdeu 4, ficou com 222. Então é assim que a gente entende essa partícula alfa saindo do núcleo. O átomo vai perder 2 prótons e vai perder 4 de massa, sempre que perder uma partícula alfa, certo? Então deixa eu voltar aqui as animações. Aqui é a mesma coisa, né, de um outro jeito. Agora a partícula beta. É a última das partículas que a gente vai ver. A gente vai ver alfa e agora beta. A outra é só uma ondazinha eletromagnética que sai lá, que é ondazinha, né? Não quer dizer que é menos perigoso, mas é só uma onda eletromagnética, não tem tanto o que estudar sobre ela. Agora vamos para a partícula beta, que é a última das duas que a gente vai ver de partículas. Depois é só a radiação gama. A partícula beta, você tem que ter paciência para entender ela, porque vai precisar. Não é muito difícil, mas você tem que abrir a cabeça e estar apto, estar mais disposto a entendê-la. Veja, vou te falar o seguinte, lembra que existem prótons, nêutrons e elétrons? Essas 3 partículas subatômicas? Então essas são 3 das 32 partículas subatômicas que existem no modelo padrão hoje em dia. A gente só estuda 3 principais no ensino médio, mas vou te falar que existem mais. Então assim, o nêutron já se sabe hoje em dia que ele por dentro é feito de certas partículas. Ele não é uma coisa só, que não dá para quebrar um nêutron. Não, o nêutron é feito de coisas por dentro. Quais coisas? Está aparecendo aqui. O nêutron ele é feito de 3 partículas dentro dele. A primeira delas, né, das partículas, é um próton. Olha que louco. O nêutron, dentro dele, é feito de um próton. Que mais? De um próton, de um elétron. Perceba que o próton tem carga mais 1. O elétron tem carga menos 1. Quanto que dá de carga? 0. Por isso que o nêutron é neutro. Ele tem mais 1 com menos 1, 0. Ele não tem carga. Então, ele tem um próton, um elétron, e para dar uma liga, ele tem um negócio chamado antineutrino, que é aquela outra partícula que está em cinza no slide.
Então, se você pegar um próton, você não, né? A natureza faz isso. Um próton, um elétron e juntar com um antineutrino, tadã, essas três coisas juntam uma partícula mais complexa chamada nêutron, que é isso que tem junto com os prótons dentro do núcleo. Então, dentro do núcleo tem o quê? Prótons e esses nêutrons, que são a junção de um próton, um elétron e um antineutrino, que são um pouquinho mais pesados que o próton, mas são muito parecidas com ele em massa. Tá? Então, prótons e nêutrons dentro do núcleo. O nêutron ele é feito de um próton por dentro. Que louco, né? Então, tá vendo esse elétron aqui? Então, esse elétron ele tem uma super importância para a gente a partir de agora. Esse elétron que compõe a estrutura do nêutron. Esse elétron que compõe a estrutura do nêutron. Seguinte, partícula beta é feita de prótons, elétrons e antineutrino. Certo? Certo. Agora, quando um nêutron ele está sobrando dentro de um átomo radioativo, ele acaba, em certas situações, se partindo, se quebrando, explodindo. O nêutron se desfaz. E quando isso acontece, ele se transforma em quê? Um próton, um elétron e um antineutrino. O próton, ele não vai conseguir sair do núcleo, porque ele é muito pesado. O elétron, ele sai do núcleo. Quando o nêutron, que está vendo em vermelho, ele quebra, esse elétron que estava dentro do nêutron, ele sai e vai embora. Ele é atirado para fora. E aqui que está aparecendo em laranja ali no desenho, né? E ainda aquele antineutrino ele é absorvido, né? Ele vai acabar sendo absorvido dentro do próprio núcleo. Então o que acontece quando um nêutron quebra? Por excesso de nêutrons, talvez, né? Dentro de uma situação em que haja excesso de nêutrons dentro de um átomo. O nêutron se quebra, ele vai acabar gerando um próton a mais do que tinha, tá vendo o próton em verde ali que estava dentro do nêutron, ele se liberta, né? Vira um próton. O elétron ele vai ser jogado para fora, vai ser arremessado para fora, porque ele é muito leve, para fora do núcleo. E o antineutrino vai ser absorvido. Esse elétron que vai ser mandado para fora do núcleo, quando um nêutron se desfaz, ele é batizado de partícula beta. A partícula beta é o que então? A partícula beta ela é o elétron que está sendo arremessado do núcleo quando um nêutron quebra, se desfaz. Isso é a partícula beta. Tá vendo ali em cima na simbologia da partícula beta? Ó, ela não tem massa porque os elétrons, a partícula beta, perceba, ela é um elétron, mas ela não é um elétron que fica lá nas camadas, K, L, M, faz distribuição eletrônica. Não é um elétron daqueles. Era um elétron lá dentro do núcleo, dentro da estrutura do nêutron. Ele que vai ser arremessado para fora, entende? Então esse elétron é arremessado para fora, que é batizado de partícula beta, quando ele vai embora, né, quando ele é arremessado, isso vai atingir as pessoas, isso vai acabar ferindo pessoas, né? A partícula beta é uma radiação nuclear, esse elétron ele vai acabar fazendo um estrago. E a simbologia é o quê? É a beta, né, que é o símbolo dele, 0 de massa e -1 de carga, no caso aqui, né? A carga dele está sendo colocada ali, ó, -1, certo? Então é um elétron que sai do núcleo. Esse é a partícula beta. Aqui, ó, uma animaçãozinha, veja. Na animação está aparecendo o quê? Está aparecendo, primeiro lá, um nêutron. O nêutron joga não sei se você consegue enxergar, dá um pause no vídeo para você enxergar. Deixa eu ver se eu consigo enxergar o que está escrito aqui. Um elétron, né? Você tem um nêutron, inicialmente em verde, ele joga um elétron para fora, que é a partícula beta, e aí ele se transforma em quê? Em um próton, tá vendo? Então, verdinho, jogou para fora a partícula beta, né? Aquela ali, que é o elétron, e ele vai se transformar num próton. Então, um nêutron se quebrou, jogou para fora um elétron, que é a partícula beta, que vai atingir alguma coisa, né? Vai fazer um estrago lá de radioatividade, e ele se transforma num próton. Então, assim, quando a partícula beta ela é arremessada, o que aconteceu? Quer dizer que um nêutron se quebrou. Isso quer dizer o quê? Que a massa se mantém meio que a mesma dentro do núcleo, porque prótons e nêutrons têm praticamente a mesma massa. Então, se um nêutron se quebrou, mas ele acabou gerando um próton ali dentro, não muda a massa, né? Porque prótons e nêutrons não dá nada. Tinha um próton, quebrou, virou... tinha um nêutron, quebrou, virou um próton. A massa continua a mesma quando uma partícula beta é arremessada. Porém, o número atômico, olha que louco, ele aumenta. Perdeu a partícula beta, mas o número atômico vai aumentar em uma unidade. Por quê? O número atômico não é a quantidade de prótons? Sim. Então isso quer dizer que se você tinha um nêutron que acabou se quebrando e virou um próton, você tem um próton a mais. Então o número atômico vai aumentar toda vez que uma partícula beta for arremessada para fora do núcleo. Louco, né? Eu acho louco demais isso. E a gente vai entender melhor isso na próxima aula, quando a gente for ver equações nucleares. Beleza? Agora, a radiação gama. A radiação gama é a terceira das 3 radiações, né?
ela não é feita de partículas, ela é apenas energia eletromagnética. Energia tipo ultravioleta, tipo luz, tipo raio-x, ela é uma energia eletromagnética que é emitida do núcleo para tentar diminuir a energia que tem de mais lá dentro, para tentar deixá-la mais estável, beleza? Então ela é uma radiação eletromagnética, ela viaja na velocidade da luz, e ela tem um alto poder de penetração. Não sei se vocês lembram lá no primeiro slide que a gente viu sobre essas três radiações, aquela que penetrava os órgãos e atravessava o corpo do ser humano é a radiação gama. Por quê? Porque ela não é feita de matéria. Ela é tipo um raio-x, ela é tipo um infravermelho, ultravioleta, onda de rádio. É uma radiação eletromagnética, que ela viaja na velocidade da luz e ela consegue percorrer e atravessar obstáculos com muito mais facilidade do que a matéria, né? Então, as partículas, né, feitas de matéria alfa e beta não têm tanto poder de penetração quanto a radiação gama, beleza? A radiação gama, ela não é feita de matéria, então ela não vai mudar a massa, ela não vai mudar o número atômico. Tá vendo o símbolo dela lá em cima? Ó, gama, aqui em cima, né? 0, 0, ou seja, 0 prótons, 0 de massa. Ela não é feita de matéria, ela é feita de energia só. Então ela nunca vai alterar o número de prótons, não vai alterar o número de nêutrons, não vai alterar o número de massa quando ela é emitida. Aqui uma comparação rapidinha entre as emissões. Ó. A radiação gama, ela não tem massa, ela não tem carga. Então ela vai passar reto num campo eletromagnético, como esse aqui que está aparecendo, tá vendo? Tudo que é negativo está sendo atraído por esse polo positivo aqui da figura. Esse polo negativo desse lado aqui está atraindo tudo que for positivo. Então o que for positivo vai acabar enveredando para esse lado esquerdo, tá vendo? Se aproximando mais desse lado aqui da figura. Por quê? Porque tem um campo elétrico negativo puxando coisas positivas. E aí para esse lado, tudo que for negativo vai acabar sendo atraído para esse lado direito aqui da animação. Tudo que for neutro vai passar reto. Então aqui a gente tem nessa ilustração, nessa animação, o que? Um nêutron e as 3 radiações nucleares possíveis, que é alfa, beta e gama. Elas estão aqui sendo arremessadas, passando por um campo elétrico. Para quê? Esse experimento dá para fazer? Dá para fazer na prática. Você coloca um campo elétrico e começa a jogar radiações nucleares e ver como é que elas vão responder a isso. Como é que elas respondem? Dessa forma que está aparecendo na animação. Por que dessa forma? Vamos ver uma a uma. Está vendo aqui em vermelho a radiação alfa, a partícula alfa? A partícula alfa, ela tem carga positiva, lembra? Porque ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons, não tem elétrons, cargas negativas dentro dela. Então ela vai acabar sendo atraída por esse lado esquerdo, que é o lado negativo. Lembra que opostos se atraem? Então tudo que for positivo vai ser atraído pelo negativo. Tudo que for negativo vai ser atraído pelo positivo. Então a partícula alfa ela é atraída, faz uma curva que é para o lado negativo do campo elétrico. A partícula beta, lembra que ela é um elétron? Ela tem carga negativa. Ela vai acabar sendo atraída pelo lado direito da animação, porque é o lado de carga positiva. Opostos se atraem, certo? Um elétron, que é a partícula beta, sendo atraído pelo lado positivo da figura. E aqui no meio a gente tem 2 coisas. Primeiro, a radiação gama, que ela não tem carga, ela é energia eletromagnética, ela não vai ter nada a ver com o campo elétrico, então você pode colocar quantas polos positivo e negativo perto dela, não vai dar nada. Ela não vai ser atraída porque ela não é feita de matéria. E um nêutron também, lembra que o nêutron ele é neutro? Por isso tem esse nome. Então o nêutron ele vai acabar passando reto no campo elétrico, como esse, porque ele não interage com essas cargas, porque ele não tem carga. Ele é neutro, certo? Então a partícula alfa ela é positiva e ela é a mais pesada de todas. Lembra que ela tem massa 4? A partícula beta ela é negativa e ela é mais leve que a partícula alfa, porque ela é um elétron só. A massa dela é quase insignificante. E a radiação gama ela é neutra, porque ela não é feita de matéria. E ela não tem massa, porque ela não é feita de matéria. Tá? Aqui de novo, uma situação. O poder de penetração dessas radiações. A partícula alfa é a mais pesada, é mais difícil para ela penetrar objetos, então ela tem o menor poder de penetração. A partícula beta penetra um pouco mais e a radiação gama penetra muito mais. Então, para você conseguir parar uma partícula alfa ali na animação, perceba que uma folha de papel já dá conta de parar a partícula alfa. Agora, para parar a partícula beta, tem que ter uma chapa de alumínio. Para parar a radiação gama, tem que ter uma parede de chumbo. Tipo raio-x, tem que ter uma parede de chumbo. Então é bem perigoso que ela vai acabar atravessando você, né? Aqui eu coloquei uns exercícios. Se você tiver vontade de fazer, você faz.
Ó, deixa o print aqui, ó. Pau. Dá um pause e resolve. Vou já te dar um spoiler. Tapa o olho aí se você não quiser ver. A resposta já apareceu. Esse aqui também é um exercício. Eu vou pular agora. A gente pode fazer na próxima aula como uma revisão. Aqui mais um. Beleza. E a gente veria equações nucleares na sequência. Então acabou a matéria. Agora eu vou falar para vocês rapidinho da tarefa de vocês. Qual é a tarefa de vocês? A tarefa é um exercício só. Apenas um exercício. Cadê? Acabou já a aula, tá? Só vou te falar qual é o exercício. Eu anotei aqui. Mas... olha que maluco, eu não lembro onde é que eu anotei. Então vocês ficam me olhando, procurar aqui igual um louco. Eu já falo pra vocês aonde é que tá. Acho que eu lembro, tá aqui. Achei. Então a tarefa de vocês é um exercício apenas. É o exercício número 2 da página 57 da apostila 1. E só. Exercício 2 da página 57 da apostila 1. Então, na aula que vem, a gente continua esses slides, a gente faz aqueles 2 exercícios de revisão ali que eu mostrei para vocês. A gente continua a matéria vendo equações nucleares, que é, na verdade, conversar sobre alfa, beta e gama, só que dentro de equações, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Então, por enquanto, galera, se cuidem nessa pandemia, né? Tomem seus cuidados, né? Nesse sábado a gente tem aquela entrega de tarefas, então, cara, faça as tarefas que você não fez, pelo amor de Deus, para não te dar nota a menos, tá? Tente ser organizado, porque, pô, senão tem que ficar procurando todos os cantos da apostila, faça na página da apostila certinho. Outra situação muitíssimo importante, pega e coloca a data. Coloca a data que essa tarefa foi solicitada, a data. Na página, coloca lá, data tal, taranã, videoaula tal, data tal. Aí tá tudo certo, beleza? Então, você tá vendo que eu tô passando uma tarefa por dia, nossas minhas tarefas estão muito tranquilas dessa vez. Então, nos vemos na próxima videoaula, que eu vou corrigir as tarefas daí que eu passei na próxima videoaula e continuar a matéria de radioatividade. Então, por enquanto, galera, é isso. Nos vemos na próxima aula. Falou pra vocês e até mais. Tchau. Deixa eu parar aqui.